Tivemos um estudo maravilhoso hoje pela manhã. Eu sei que nem todo mundo pôde estar aqui, né? Porque cada um tem os seus afazeres. Mas quem veio, saiu daqui maravilhado com o estudo que nos foi dado pela manhã. E a palavra de ontem na Santa Ceia, misericórdia, né? Para cá, querido. Uma salva de palmas ao pastor Mauro. Fala assim, pastor Mauro, dá lugar de novo. Amém, obrigado, apóstolo. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer ao apóstolo, a sua esposa, a bispa. Deixa eu olhar para mim, porque... Quem está alegre, dá um glória aí. Abramos em Lucas 18, versículo 40, enquanto o apóstolo olha para mim aqui. Terminando o culto aqui, nós iremos retornar para os nossos lares. Pedimos que vocês orem por nós. Viemos bem e que possamos também chegar em casa bem. Apóstolo, eu quero agradecer ao senhor, em nome do presbítero Anderson, da irmã Isa, da minha esposa, a bispa. Queremos agradecer a senhora, o carinho dos seus filhos, noras, genros, dos obreiros da igreja, como nós fomos bem recebidos aqui, graças a Deus. Obrigado por tudo, viu? Gago gagueja, gago não prega. Lucas 18, versículo 40. Diz assim: então Jesus parou. Na versão de vocês deve estar parando no gerúndio, mas eu queria que vocês repetissem comigo assim: então Jesus parou. Mais uma vez, então Jesus parou. Senhor, me dê da sua graça. Amém. Pode sentar. A cidade de Jericó. Eu vou pegar esse copo de água. A palavra Jericó aparece 54 vezes no Velho Testamento, 7 vezes no Novo Testamento. A palavra Jericó quer dizer perfume. Essa Jericó que nós vamos entrar nessa noite, não é a mesma Jericó lá de Josué, capítulo 6, versículo 25 e 26, quando Josué, durante 6 dias, deu uma volta, no 7º dia, 7 voltas, e gritaram, tocaram o chofar, as trombetas, e as muralhas vieram ao chão. Aquela Jericó foi amaldiçoada por Josué, Josué capítulo 6, versículo 25 e 26, Josué amaldiçoou, dizendo que quem colocasse os alicerces da cidade, o seu filho mais velho iria morrer. Quem colocasse as portas da cidade, o seu filho mais novo iria morrer. Um homem chamado Iel, em 1º livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34, esse homem Iel, no reinado do rei Acabe, ele tentou desobedecer e foi reconstruir a antiga Jericó. Quando ele colocou os alicerces da cidade, o seu filho Abirão morre. Quando ele coloca as portas da cidade, o seu filho Segube morre. Aí ele para, porque se ele continuasse, ia morrer esposa, ia morrer sogra, ia morrer todo mundo. Essa Jericó, a cidade de Jericó é conhecida como a cidade das palmeiras, em Juízes, capítulo 3, versículo 13. Essa Jericó do Novo Testamento, ela foi construída pelo rei Herodes o Grande. A Bíblia cita 7 Herodes, tem no Novo Testamento 7, mas o primeiro foi Herodes o Grande, que ele era idumeu. Herodes era um político sarcástico, sagaz e assassino. Ele era idumeu por nascimento, romano por necessidade, judeu por conveniência e grego pela cultura. Esse Herodes, ele constrói a fortaleza de Massada.
ele reconstrói a cidade de Samaria, e ele manda todos os seus soldados feridos e velhos para morarem na minha casa, minha vida, em Samaria, que ele mandou fazer. Eram obrigados a morar em Samaria, todos os soldados machucados e velhos. Ele constrói os portos da Cesareia Marítima, porque na Bíblia tem duas Cesareias, a Marítima e a de Filipe, da além do Jordão. Ele constrói os portos para que os navios romanos atracassem, porque a Cesareia Marítima era o QG, o quartel-general dos governadores romanos, como Pôncio Pilatos. Ele constrói estádios, e ele constrói o templo, o fabuloso templo de Salomão, ou templo de Ageu. Ele reconstrói esse templo de uma forma magnífica, fabulosa, para agradar os judeus. Como é que Herodes conseguiu chegar como rei em Israel, se em Deuteronômio capítulo 17, versículo 15, diz o seguinte, que não coloque estrangeiro como rei sobre vocês. Herodes, ele pegou uma quantia em dinheiro, foi até César, o imperador Marco Antônio, se humilhou diante dele, chorou diante de Marco Antônio, deu uma quantia fabulosa em ouro para César, e chorou implorando que desse a Judéia para eles como governador. Aí César, por causa do dinheiro, por causa do ouro, deu a Judéia, mandou 10 mil soldados romanos dar posse para ele, porque senão os judeus não iriam aceitar Idumeu é descendente de Esaú, como rei. Então a guarda romana foi 1,5 legião para dar posse para Herodes em Jerusalém. E quando Herodes saiu da presença de César, César olhou para os seus ministros e falou assim: quero ser filho de um porco, mas não quero ser filho desse homem. Bem, Herodes, ele constrói a cidade de Jericó, só que ele, sagaz, ele sabia da profecia de Josué, capítulo 6, versículo 25 e 26, e ele sabia, em 1 Reis 16 e 34, que El tinha morrido quando tentou reconstruir a antiga Jericó. O que ele faz? A 1 quilômetro de distância, ele constrói a nova Jericó, Essa cidade de Jericó, ela tinha a cidade alta e a cidade baixa. A cidade alta moravam os ricos, a cidade baixa moravam os pobres. Por exemplo, no tempo de Jesus, nesse tempo, o templo tinha 12 mil sacerdotes, 12 mil, e dos 12 mil, 90%, que dá 10.800 sacerdotes, moravam em Jericó. Então Jericó era uma cidade sacerdotal. O sumo sacerdote Anás e Caifás, o sogro e o genro, tinham o seu palácio em Jericó. Pilatos, que morava em Cesareia Marítima, também tinha o seu palácio em Jerusalém e também em Jericó, porque Jericó era como se fosse uma Bragança Paulista, uma cidade como Campos do Jordão, onde todos os ricos gostavam por causa do clima. E é nessa Jericó que nós vamos entrar nessa noite. É nessa Jericó que Jesus está entrando. É nessa Jericó que vai os milagres acontecer. E é nessa igreja que Jesus já entrou nessa noite. Eu preciso voltar aqui mais vezes. É nesta igreja que Jesus já entrou aqui nessa noite. Herodes, ele tinha 10 esposas, 14 filhos, 10 esposas, ele matou todas elas, e matou a maioria dos seus filhos. Ele casou com Mariane, uma filha do sumo sacerdote, da família Asmoneana. Por que Herodes queria? Ele casou com essa moça, Mariane, que ele mandou matar a mãe dela e ela depois. Ele casou porque ele queria colocar, apóstolo, colocar a mão no dinheiro do templo. Porque em dinheiro de hoje entrava por ano $1,5 milhão de dólares de ofertas ali, naquele templo. Ele não conseguiu colocar a mão. Quem colocou a mão foi Pilatos. A história diz que Pilatos é que colocou. Herodes era tão sagaz, que ele mandava os seus soldados à noite no túmulo de Davi para
saquear o túmulo de Davi, porque todo o ouro pessoal de Davi foi enterrado com ele. Foi enterrado com Davi. Então ele mandava os seus soldados ir lá roubar esse ouro. Jesus está vindo beirando o Jordão, um dia causticante, muito sol, uma multidão caminhando com ele. Ao invés dele entrar pela parte alta, ele entra pela parte baixa da cidade. E pela parte baixa está Bartimeu. Eu não sei o nome de Bartimeu, porque a palavra bar no hebraico é filho. Timeu é o nome do pai dele. Então quando você diz Bartimeu, está dizendo filho do senhor Timeu. Eu não sei, há 40 anos que eu estudo esse cego, eu não sei ainda o nome dele. Mas o importante não é o nome dele, é sabermos quem curou ele. O importante não é se Mauro está pregando aqui, o importante é que Jesus está aqui. O glória a Deus foi pouco, aleluia, foi pouco. O importante não é nós sabemos o nome de Bartimeu, é nós sabemos quem curou Bartimeu. Eu gosto dessa mensagem. Eu gosto da mensagem porque eu nasci cego e mudo, apóstolo. Nasci cego e mudo, criança. Logicamente que eu não me lembro dessa fase. Quando 22 médicos chegaram em casa e disseram que aquela criança não queria enxergar, porque eu vou contar para vocês. O meu pai, ele teve relação com a minha mãe, e ele estava com doença venérea. E ele passou para o bebê, que era eu. E os meus olhos nasceram tudo cheio de sangue e pus. Não iria enxergar e nem falar. Quando os médicos iam na casa da gente, porque hoje eles não vão nem pagando. Então, quando eles saíram em 4 carros Chevrolet, segundo os dados da minha mãe e da minha avó, da minha família, a minha avó, recém-saída da macumbaria, da feitiçaria, pegou o neto dela, pegou a minha mãe e disse, vamos entrar no quarto. Fechou a porta e entregou aquele garoto, aquele jovem, aleluia, nas mãos do Senhor. E eu estou vendo, estou falando pelo poder do nosso Senhor Jesus. Dá para dar um glória mais gostoso, aleluia. Eu não assisti na Globo não, glória a Deus, aleluia. Eu estou vendo e estou falando pelo poder de Deus na minha vida. Jesus entra na cidade de Jericó. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Bartimeu usava uma capa chamada capa do mendigo não merecedor. Por quê? Por que ele, em Marcos fala que ele joga a capa fora? Vou explicar para vocês. Jerusalém tinha 150 mil habitantes. Na Páscoa dava 6 milhões de habitantes, de pessoas. Então, os mendigos concorriam todo para Jerusalém. O que o Sinédrio e o sacerdócio fizeram? Mandou cadastrar os mendigos da Palestina. Os mendigos cadastrados podiam pedir na área do templo dos gentios. Na área do templo dos gentios tinha 13 caixas para se colocar esmola. Então os mendigos ficavam perto de uma caixa, ficava todos ali parados, e o judeu colocava a oferta ali. Eu li um livro há 30 anos atrás, eu já li uns 5 mil livros, mas esse livro que eu li, disse que entrava tanta oferta naquela caixa que 1 milhão, 6 milhões de pessoas colocando oferta ali, porque o judeu acredita, até hoje, que quando ele coloca uma oferta para o seu irmão, ele acumula pedras na sua coroa no céu. Então, esse livro que eu li, diz que o mendigo que tinha menos, tinha 25 casas. 25 casas era um dono. Eu queria ser esse mendigo. Mas os mendigos que não eram cadastrados, então esses mendigos cadastrados pelo capitão do templo chamado Azan, esse mendigo, ele ganhava uma capa branca, mendigo merecedor. Os mendigos que não conseguiram cadastrar, que é o caso de Bartimeu, tinha que ficar longe da capital política e espiritual Jerusalém, 25 quilômetros, que é a distância de Jerusalém a Jericó. Até Jerônimo, ou São Jerônimo, quando diz a igreja católica, Jerônimo chama a estrada de Jericó a Jerusalém de caminho sanguinário, de tanto assalto e roubo que havia naquela estrada, naqueles 25 quilômetros. Roma teve que colocar fortalezas de soldados, companhia de soldados,
passando para lá e para cá, para dar segurança para todos que viviam, que moravam em Jericó. Jericó era uma cidade de magnatas, de rico. Herodes o Grande, que construiu a cidade, tinha sua mansão em Jericó. Quando aqueles magos chegaram e perguntaram: onde é nascido o rei dos judeus? Herodes, segundo João Crisóstomo, segundo Eusébio de Cesareia, ele estava com as partes pudentas apodrecendo, e ele estava tomando banho nas águas térmicas de Jericó, porque se acreditava, quando Eliseu, aleluia, transformou as águas de Jericó de águas amargas em águas potáveis, se acreditava que as águas de Jericó eram águas curativas, medicinais, milagrosas, e ele estava tomando banho num óleo e numa piscina. Quando aqueles magos perguntam: onde é nascido o rei dos judeus? Herodes se estremece tudo, porque o partido dele, o partido herodiano, que tinha o partido dos zelotes, o partido dos essênios, o partido dos fariseus, dos saduceus, e o partido dos herodianos. E o partido dos herodianos já tinha feito um processo mandado para o Sinédrio em Jerusalém para eleger Herodes como o Messias de Israel. Quando aqueles magos chegam e perguntam, e Herodes está tomando banho e está apodrecendo todas as suas partes por baixo, segundo Eusébio, está apodrecendo, e aqueles magos chegam e perguntam: onde é nascido o rei dos judeus? Estoura tudo, tudo pus que estava ali estoura, e diz: que rei? O rei sou eu. Bem, queridos, é dessa Jericó, Jesus está entrando com uma multidão, e eu não sei que hino que estavam cantando, o apóstolo, eu não sei que hino, para um pouquinho, entra nesse tom agora, que eu vou entrar, eu não sei que tom que eu vou entrar, porque... Ré maior? É Fé maior. Eu não sei que hino que eles estavam cantando, aquela multidão, porque perto de Jesus, ali não disse se estavam cantando, mas eu creio que estava. Eu creio que estavam cantando este hino: Deus não rejeita oração. Oh, meu Deus do céu. Isto mesmo. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. A igreja sabe? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Dá para entrar? Quando eles têm hora de vencer. A igreja sabe, vamos lá. Vai esquentar isso aqui, vai esquentar. Tá chorando, louve. Vamos lá. Do caminho dos espinhos, caminha. Ô glória! Amém. Talvez fosse esse hino que estivesse cantando. Uma coisa eu sei. Música mundana eles não estavam cantando, porque quem está perto de Jesus só louva, só glorifica, só exalta o nome dele. Bom, quando Bartimeu está ali na entrada da cidade, na beira do caminho, Jesus está entrando. Lá em Marcos, Bartimeu pergunta para alguém: quem é que está entrando em Jericó? E alguém, no grego a gente percebe que a pessoa falou estupidamente para Bartimeu: para, Bartimeu, é Jesus o Nazareno que está entrando.
Escuta essa. Escuta essa. Quando Bartimeu disse assim, quando alguém disse para ele que era Jesus o Nazareno, Bartimeu buscou na sua mente, sabe por quê? Porque as sinagogas em Jerusalém tinha 480 sinagogas, em todo o país 1020, totalizando 1500 sinagogas. A sinagoga, o apóstolo, era para as famílias no sábado orarem a Deus, buscarem a Deus e aprenderem da lei de Moisés. Mas de segunda a quinta-feira, as crianças, aquela sinagoga se transformava em casa de ensino. Se aprendia a língua hebraica, se aprendia a lei de Moisés, se aprendia geografia, um pouco de geografia, de matemática, eles aprendiam ali. E o Tainá, o que é o Tainá? O professor, ele dizia para as crianças, e Bartimeu, cego, ele ouvia, não podia ver, mas ele ouvia, quando o professor dizia, crianças, escutem, o profeta Isaías diz, no capítulo 35, versículos 5 e 6, claro, que naquela época não tinha capítulo, nem versículo, eu estou citando aqui, ele diz o seguinte, quando o Messias vier, o profeta Isaías diz, capítulo 35, versículos 5 e 6, quando o Messias vier, os olhos dos cegos irão se abrir, o mudo irá falar, e o coxo irá saltar. Ora, Bartimeu aprendeu isso durante anos, e anos, e ele ouviu isso, então ele pensou, aquelas lições que o Tainá me ensinava, o professor lá na sinagoga, se esse homem, Jesus o Nazareno, é o Messias que o profeta Isaías falou há 700 anos antes, aleluia, de Bartimeu, no capítulo 35, versículos 5 e 6, então vai se cumprir na minha vida essa palavra, os olhos do cego irão se abrir. Se o Jesus que estamos pregando aqui nessa noite, louvando, é o Jesus que o profeta Isaías profetizou, você vai ser renovado nessa noite com o Espírito Santo. Você vai sair curado nessa noite, você vai sair renovado nessa noite, você vai sair daqui, aleluia, avivado, reativado, renovado, aleluia. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus aqui nessa noite, aleluia. E Bartimeu vira pentecostal, ele começa a gritar, irmão, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga comigo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais forte, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus. E as pessoas diziam, cala Bartimeu, para com isso Bartimeu, para com isso, para com isso. Interessante esse país, né? Eu fui pregar no Paraná, na cidade Teixeira Soares, não. Esqueci agora a cidade, depois de outra cidade. Então deu aquela época da vaca louca, não? Vaca louca? A gripe suína. O prefeito mandou fechar a igreja, mas não fechou o cinema e não o shopping. Não fechou, não. A igreja fechou. E tinha crente falando, é mesmo. Eu estou com gripe suína. Aquela irmã não posso ficar porque ela está com gripe suína. Quem está com gripe suína é você. Santo Jesus. O cinema não fechou. O shopping não fechou. Mas a igreja fechou. Eu tive que esperar 3 dias para depois pregar. Quando a igreja abrisse. Gozado. O som se preocupa com o som da igreja. Mas o maldito carnaval na porta da minha casa, o prefeito não se preocupa. O funk, aquela porcaria, e um pouquinho da garrafa, pro inferno. Aquele batuqueira, dia inteiro, 2 horas, 3 horas da manhã. Não é porque eu estou com 62 anos que eu estou falando isso, não. Desde jovem eu não gosto daquela porcaria. Ainda tem crente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar: meu irmão, nessa noite eu não sei a sua necessidade, minha irmã, eu não sei a sua necessidade, você sabe, Deus sabe, mas eu não sei. Grita nessa noite: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia do meu lar, tem misericórdia da minha saúde, da minha vida, Senhor, tenha misericórdia de mim, aleluia, porque Ele está presente nessa noite, através da sua palavra, e através do Espírito Santo nessa noite. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz: então Jesus parou. Repita comigo: então Jesus parou. O cantor Moraes Moreira, ele fez uma música 25 anos atrás, que o refrão dizia assim: por que parou? Parou por quê? Eu vou citar aqui algumas coisas porque Jesus parou. E cada coisa que eu citar, vocês dão um glória a Deus. Vamos lá, vamos ensaiar. Eu digo assim: Jesus parou porque Ele é mestre. Não, tem mais vida. Vamos lá, vou ensaiar, vamos lá. Jesus parou porque Ele é mestre. Porque Ele é a porta. Ele é guia. Ele é a luz. Ele é o verbo. Ele é o pão vivo. Filho do homem. Bom pastor. Videira verdadeira. Ele é o nosso amigo. Nosso general. Advogado. Nosso médico. Maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Por que Jesus parou? Jesus parou porque Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele parou para redimir, para salvar, para libertar, para resgatar o homem da miséria e do pecado. E Ele está parando naqueles que estão com o coração aberto agora. Sinta a presença dEle agora, igreja. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 20 anos, eu era criticado. Hoje, quando eu faço isso, o pessoal chama eu de sábio. A mesma coisa que eu faço hoje, eu fazia com 20 anos de idade. Dizia: é um moleque, tem 20 anos. Porque, olha, uma coisa que eu não gosto, irmãos, é de crente cantar mole, pregar mole. Parece que está cheio, com a boca cheia de macarrão. Meu Deus do céu. Tem harpa cristã aí? Tem harpa cristã? Tem harpa aí? Eu pedi emprestar minha harpa. Cadê minha harpa? Não precisa não, apóstolo. Eu sei de cor. Aqueles obreiros que pegam a harpa e canta assim: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. A pessoa entra, meu Deus, eu vi um negócio cantando. Quando eu tinha 22 anos, a gente perguntava para os obreiros, eles tinham 40 anos na minha época: por que vocês cantam mole? É porque eu estou com 45 anos. Meu Deus do céu, eu pensava assim, apóstolo: será que eu vou ficar assim? Eu pensava, eu era jovem, cantava na mocidade, será que eu vou ficar uma lata velha assim? Falei: Jesus. Aí um dia, um colega nosso da mocidade, cara carnudo, falou assim: por que vocês cantam assim? É porque vocês saem do quartel agora, você e o irmão Maurinho, que sou eu, quer sair do quartel agora, então vocês estão com a saúde. A gente sabe o que é, 47 anos já, né? Sabe o que é? Cabelo branco, por isso que a gente canta assim. Falei: ah, Jesus, não, Jesus, não, eu vou ficar velho, eu sei que eu vou ficar velho, Senhor. Eu sei que está caindo tudo, Jesus, mas eu não vou ficar assim não, Jesus. Não vou ficar assim não. Eu tenho 63 anos, vou fazer 63 de outubro, pode mandar o presente lá para Taubaté. O fogo ainda continua o mesmo.
Essa micharia só... Não, para. Que é isso? Uma micharia dessa de palma? Não, é 62 anos! É 62 anos servindo o Senhor, dando glória a Deus ao Senhor. Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê o glória? Cadê? Eu quero ver movimento nessa noite. Eu quero ver alegria. Palma! Aleluia! Eu gosto de fogo. Quem gosta de fogo aí? Não, cadê? Levantaram a mão assim. Parece bicho. Quem gosta de fogo? Fogo. Vai. Dá mais um glória a Deus bem gostoso aí. Vai, Elcio, dá um glória a Deus aí, vai. Dá um glória. Vai. Glória. Aleluia! Eita! É assim que Jesus gosta. Não vem com veieira por cima de mim, não. A minha pressão tá baixa. A minha também é baixa. Eu tomo losartana todo dia. Pressão alta. Todo dia eu tomo. Todo dia. Sai de mim, chulé. Que é isso? Deus quer ver um povo forte, guerreiro, dando glória a Deus, aleluia. Deus quer operar nessa noite, Deus quer renovar nessa noite, Deus quer batizar nessa noite, Deus quer curar nessa noite. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Quem crê, dá um glória a Deus bem gostosa. Curve a sua cabeça só um minuto.